e que nesta noite o Teu Espírito venha sobre ele para nos conduzir a um novo lugar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, amém? Boa noite. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Eu espero vocês acharem, amém? Gênesis 15, a partir do versículo 13. A gente vai ler até o versículo 16, amém? Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Vamos pular em Gênesis 50, por favor. Gênesis 50, a partir do versículo 22. Obrigado, Charlie. Não, me dá um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor, filho. Amém? Gênesis 50, a partir do versículo 22. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento. Preste atenção nisso aqui, igreja. Dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Vamos repetir isso? Levem. Não, vamos repetir, é para tirar os ossos do Egito. Vamos junto. 1, 2, 3 e... mais uma vez, levem os meus ossos daqui. Amém? Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Pai, nós damos graça ao Senhor pela Tua palavra. Nós estamos aqui como os Seus filhos, Pai, dependentes da Tua presença e da Tua palavra. Fale em nossos corações, Senhor, porque nós queremos aprender de Ti nessa noite, sair por essas portas comissionados a falar daquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo através de nós. Essa é a nossa oração nessa noite. Igreja, eu li Gênesis 15. Gênesis 15 é uma promessa a Abraão. É uma promessa a Abraão. E Deus vai dizer a Abraão: o seu povo será afligido e será escravo numa terra durante 400 anos. E depois a gente lê o Gênesis 50, que é a mesma promessa, José explicando. Quando José vai morrer, é José passando essa informação de Abraão, daquilo que aquele mesmo povo, Eduardo, ia viver ali. Entendeu, Rafael? Então ele está falando: ó, conforme o meu pai Abraão falou, conforme o meu avô falou, conforme o meu bisavô falou, Abraão, Isaque e Jacó, eu tenho algo a dizer para vocês. Vai se cumprir aquilo que foi dito. Vocês serão escravos nessa terra,
mas Deus irá visitar e tirar vocês, vai tirar vocês daqui. Repita comigo, a Páscoa de José. Vamos de novo, 1, 2, 3 e... Nos ossos. Nos ossos. Então Rafael José, antes de morrer, ele chama os filhos dele, a geração dele, a primeira, a segunda e a terceira geração de José, como foi dito aqui em Gênesis 50. Ele vai chegar para os filhos, para os netos e para os bisnetos, e vai dizer o seguinte: ei, quando chegar o dia da Páscoa, quando chegar o dia de vocês saírem daqui, vocês não esqueçam de me levar, nem que sejam nos ossos. Ele está dizendo algo: quando chegar a Páscoa, Anderson, eu vou para a Páscoa, nem que seja nos ossos. Eu não sou do Egito, vocês não são do Egito, vocês não são daqui, mas quando chegar a Páscoa, esse dia vai chegar. Tem uma promessa dita ao respeito dessa palavra, que eu sei que vai cumprir nas nossas vidas, e eu tenho algo a dizer para você: vocês não me deixam aqui nesse lugar, vocês levam contigo a caixa de ossos. Vocês não me deixam no Egito, porque eu não sou daqui. E se a gente for falar em ossos, quando a gente fala em ossos, a gente assusta muita gente. Ossos. Só que tem que ossos, na lei da primeira menção, é a primeira vez que a palavra ossos aparece na Bíblia. É quando Deus cria Eva. É quando Deus, pastor Giovanni, ele tira a Eva da costela, e ele vai falar assim: essa são ossos dos meus ossos. Vai falar José de uma novidade de vida. Os ossos, quando ele aparece na Bíblia, a primeira vez ele vai dizer assim: Eva é osso do teu osso. Ela é novidade de vida. Ela é vida nova. Porque a Páscoa representa isso. Ela representa o quê? Uma nova vida. Se a gente fosse olhar para ossos de uma outra forma, a gente pode dizer que ossos são a primeira instância da vida, Eduardo. Antes dos seus ossos chegarem no final da vida, eles primeiro precisam ser formados no ventre da tua mãe. E até a própria palavra vai dizer isso, vai dizer: ei, você não sabe como os ossos são formados. Ninguém é capaz de decifrar ou de discernir, pastor Zamir, a forma que os ossos são formados. Eu quero fitar os olhos de vocês hoje, dizendo ossos, mas dizendo ossos como uma nova vida, ossos como uma nova oportunidade. Até porque, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 16, por favor, Fernanda. Nós vamos caminhar na Bíblia, Fernanda, juntos. Vai falar vai falar da Páscoa, que era, ele vai dando uma instrução da Páscoa, vai dizer: observe o mês de Abib, e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois em uma noite no mês de Abib, ele os retirou do Egito. Ou seja, o mês de Abib é o primeiro mês do povo judeu. A Páscoa é o feliz ano novo. A Páscoa, o que você viveu até agora, não valeu nada, vai começar hoje, vai começar a valer. Vira para essa pessoa do seu lado e diz assim: feliz ano novo. Existe uma novidade de vida para você aqui hoje. Hoje é dia de novidade de vida, porque Ele ressuscitou e te deu uma novidade de vida para você estar aqui hoje. A Páscoa é Ele nascendo em você. E eu acho lindo, vamos lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 22. Que José entra para a galeria da fé, Tiago. Por quê? Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos teus ossos. Ou seja, Alexandre, José, ele entra para a galeria da fé, não somente por uma caixa de ossos, mas pela pessoa que José tinha se transformado. José, ele entra para a galeria dos ossos. Por quê? Porque José, ele é uma referência de homem. Então os ossos de José estão apontando para o legado que José deixou. Você está entendendo o que eu estou pregando, não é possível. A preparação dele, de José, qual é o seu nome mesmo? Humberto, não vou esquecer mais. Humberto, a preparação da Páscoa, Humberto, tem tudo a ver com Jesus nascendo em você dentro da tua casa. Você está entendendo, Maico? Porque nós estamos aqui, Maico, não para deixar herança, mas para deixar um legado.
E eu tenho uma coisa para dizer para você, José: somente homens mortos deixam legado para os filhos. Homens vivos se tornam empreendedores, ganham dinheiro, ganham até mesmo o mundo, mas perdem talvez a tua casa por deixarem de virar o próprio legado dentro de casa. Somente homens mortos, pastor Zami, são capazes de deixar legado dentro de casa para os filhos. William, arruma uma caixa de papelão para mim, por favor, amigão. Quem vê na internet vai falar assim: está vendendo coisa ungida lá na igreja. Mas somente homens que morrem dentro de casa vão ser referência para os filhos. E José é isso. Você imagina, para pensar. Deixa ela aqui, ó. Para pensar uma coisa, Rodolfo. Como que iria existir, Estevão, adultério na casa de José, se quando os filhos dele lembrassem da caixa de ossos e lembrassem quando ele fugiu da mulher de Potifar? Porque é o legado que ele deixou, pastor Zami. Então quando os filhos dele pensavam em adultério, ele assim: mas tem o nosso, tem a caixa de ossos, tem a caixa da lembrança, tem a caixa da promessa. Então a referência que José deixou de legado dentro da casa dele, quando os filhos dele talvez iam pensar em brigar, quando talvez os filhos dele iam pensar em brigar, eles lembravam: ei, o nosso pai, ele perdoou os irmãos dele. Como que poderia estar ali, existir briga entre os irmãos, numa casa onde eles olhavam os ossos e lembravam quem foi o pai deles? Como que vai existir briga dentro de casa com os irmãos, se eles lembravam, pastor Giovanni, de quem foi o avô deles? Como que poderia ter escassez numa casa onde um homem chamado José, ele governa e ele tem suprimento para o Egito, e todo mundo ia buscar o suprimento dele? Elaine, como pode ter, Elaine? Você acha que teria como? Teria como? Quando eles pensavam em desistir, sendo açoitados durante o Egito, sendo açoitados porque eles não são escravos no Egito durante 430 anos. Eles são escravos no Egito durante 200 anos. Durante 230 anos ainda tem um faraó que lembra de José. Mas depois de 230 anos, esse faraó, ele morre. E entra um faraó que vai dizer: esse homem não se lembrou de José, e ele trouxe o povo de José da terra de Gozém a serem escravos no Egito. E como que esse povo, sendo açoitado, sendo martirizado, tendo dificuldade no dia a dia, eles olhavam para a caixa da promessa e diziam assim: ei, o nosso pai, o nosso avô, o nosso bisavô suportou tudo isso, e nós temos uma promessa que nós iremos sair desse lugar. Porque você deixou um legado. Como que o Daniel, Gláucia, como que o Daniel vai brigar com Lucas por causa de qualquer coisa, se o Zami já preparou o caminho do Sandro, se o avô dele nunca fez isso? É sobre isso que nós estamos gerando, pastora Vera. É sobre um legado dos nossos ossos, dos nossos filhos. A Páscoa, Tiago, é você morrendo para Jesus nascer em você dentro da tua casa, mostrando o pai que você é, o marido que você é. É isso. Aí os seus filhos vão nascendo e vão pegando o próprio exemplo, e quando eles pensam em ser, eles olham para a caixa de promessa. Mas ali estão os ossos dos meus pais, e o meu pai não fazia dessa forma. Eu nunca vi ninguém bater na porta da minha casa para cobrar o meu pai. Então por isso que eu preciso comprar e pagar. Porque foi aquilo que eu aprendi, Márcia. E quando eles pensavam em desanimar, quando eles pensavam em... Vou deixar aqui a caixa de José no chão aqui de ossos. Quando eles pensavam em desanimar, quando eles pensavam em desistir, eles olhavam para a caixa de ossos. Coloca Jeremias para mim, 29, por favor, Fernanda. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, igreja? É a Páscoa, amém?
Nós estamos preparando o caminho para ele nascer primeiramente em nós. A ressurreição precisa ser dentro de nós, porque nós somos aqueles que eles precisam ver Cristo através das nossas vidas. Maldição hereditária não tem a ver com aquilo que os seus avós deixaram, tem a ver com aquilo que os seus filhos estão vendo dentro de casa agora. Porque nós vivemos para deixar um legado, e só deixa legado quem está morto. Amém? Jeremias 20, versículo 9. Fernando, falei errado contigo, desculpa. Jeremias 20, versículo 9. Jeremias pensa em desistir. Está passando, é o profeta chorão, o profeta das lamentações. Pensa em desistir, sendo açoitado, em meio ao exílio. E Jeremias vai dizer algo: mas eu digo, não o mencionarei. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Quando eu desisto de ir para a igreja, quando eu desisto de servir, quando eu desisto de falar do amor dele, quando eu desisto de ser ele, quando eu desisto de manifestar ele, é como se um fogo ardesse em meu coração, retido dos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, mas não posso mais. Nem desfiar não dá mais, filho. Por quê? Porque existe um fogo em meus ossos. E não importa o que eu esteja passando, não importa a condição, o fogo em meus ossos vai deixar um legado para essa geração. Levanta suas mãos que eu vou liberar uma palavra. Vocês estão vivendo para deixar um legado na casa de vocês. Tudo aquilo com que seus filhos vão viver, que os seus netos vão viver, que os seus bisnetos vão viver, tem a ver com aquilo que vocês estão gerando hoje. Tem a ver com a pessoa que você está se tornando hoje. Tem a ver com a Páscoa nascendo na tua vida hoje. Porque se a Páscoa nascer na tua vida, eu tenho algo a dizer para você: a sua casa vai viver as promessas até que ele venha buscar a noiva do Cordeiro. E a promessa, sabe qual era, Eduardo? Os ossos não serão quebrados. A promessa, Sidmar, era essa: os ossos não serão quebrados. Sabe por que ele está dizendo? Você não irá desistir. As tuas promessas não falharão. Porque se você permanecer, os teus ossos não serão quebrados. Coloca lá para mim, Êxodo 12:46. É uma mensagem da Páscoa, não é? Quem está aqui comigo? É uma mensagem da Páscoa que ele está falando. Vocês a comerão em uma só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa. Nem, repita comigo, quebrem osso algum dela. Ele está se referindo ao cordeiro pascal. Ele está se falando: come do cordeiro, se alimenta do cordeiro. É a Páscoa, Luan. Mas nenhum dos ossos serão quebrados. A promessa é essa, Alexandre. Continua firme, que ele irá te sustentar até o final. Aí vai mais uma, por favor, Salmo 34, uma promessa messiânica, até a gente chegar lá. (34, 19-21, Fernanda. É uma promessa, é Davi, num salmo messiânico, apontando para Jesus. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra em todas as situações. Ele protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Permaneça, Humberto, permaneça. Veltinho, permaneça. José, permaneça, porque nenhum dos seus ossos serão quebrados. Nenhum dos seus sonhos deixarão de cumprir na vida dos filhos de vocês. A não ser se você tiver um hedonismo ou um egocentrismo e queira que as coisas que você está fazendo agora seja para você próprio, para se cumprir na tua geração. Mas, gente, pelo amor de Deus, quem viu essas meninas dançar aqui agora? Está sendo gerado um legado nos ossos dessas meninas. Quem viu a Belinha, quem viu aqui a Antonella, quem foi que viu a Maria? Tem um fogo nos ossos dessas meninas sendo gerado. Elas não se desviarão nem para um lado nem para o outro. E quando elas pensarem em desistir, elas vão lembrar da caixa que vocês deixaram de promessas. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Vamos lá, João capítulo 19, 31-36. Olha só isso daqui comigo.
para mostrar que os ossos não serão quebrados. Era o dia da preparação. João 19, 31. Isso aí, Fernanda. Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um soldado especialmente solene. Um sábado, desculpa, não soldado não. Já estou com o soldado na cabeça aqui. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus. Quebraram a perna do homem da esquerda. Em seguida, as do outro, ou seja, quebraram a perna do lado direita e quebraram a perna do lado esquerda. Continua. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Por quê? Em vez disso, um dos soldados perfurou ao lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Vamos mais um, Fernanda. Aquele que o ouviu disse: deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, dela testifica para que vocês também creiam. Passa mais um. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos foram quebrados. O osso da esquerda foi quebrado, o osso da direita foi quebrado. E qual que é o nome do versículo? Mil cairão, 10.000 a tua, mas tu... Você está entendendo o que eu estou falando, Alexandre? Pastor Zabi, vamos repetir. 1.000 cairão, 10.000, mas a tua casa, os teus filhos, os teus netos... Eu estou liberando uma palavra, pega aí. A tua casa não será atingida, os teus ossos não serão quebrados, não deixarão de cumprir a profecia na sua casa, porque existe uma caixa de promessa naquela casa. Os ossos não serão quebrados. É impossível alguém desanimar, é impossível alguém duvidar, é impossível alguém ficar fora, é impossível alguém desistir numa casa aonde existe uma caixa de ossos da promessa. E vai começar a Páscoa, Humberto. Vai começar a Páscoa. Gênesis 50, 22. Não, Êxodo 13. A igreja, é a Páscoa de José, repita isso. É a Páscoa nos ossos. Êxodo 13, 18 a 19. Vamos junto aqui, igreja. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou. Não existe Páscoa sem os ossos do sonhador, igreja. Não existe José. Páscoa não existe Estevão, não existe Roger, não existe Carlinho, não existe Anderson. Páscoa sem os ossos do sonhador. Vai sair 3 milhões de pessoas do Egito, Kelly, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Você vai sentar com os teus filhos e vai dizer: façam um juramento que vocês vão tirar os meus ossos daqui, que vocês vão permanecer até o fim, que vocês serão homens e mulheres de Deus. Mas você acha que é fácil somente falar? Eles precisam ver o legado dos ossos que você deixou. Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. A Páscoa vai começar. São 3 milhões de pessoas. São 600 mil homens, Eduardo, fora mulheres e crianças. Vão dar 3 milhões de pessoas. E Moisés falou assim: epa, parou. Parou por quê, pô? Faraó já liberou o povo. As pragas já açoitou o Egito. O que mais está faltando? Está faltando os ossos do sonhador.
Porque se não tiver os ossos do sonhador, não tem Páscoa. Se não tiver os ossos da promessa, não tem Páscoa. Se a gente não levar os ossos de José, a gente não pode ir para a Páscoa. E o mar vermelho vai abrir, pastor. E quem vai passar no mar vermelho? José. E as 7 voltas em Jericó, quem está? José. E vai tocar na água, na pedra, o maná vai cair, quem vai estar? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui, gente? Pelo amor de Deus. E vão vir as guerras, e vai vir as batalhas, e eles vão continuar com quem debaixo do braço? José. E quando eles pensarem em desistir, eles vão olhar para quem? Para José. Tá dando para entender o que eu estou falando aqui, Lorena? Daniel, a Páscoa é a realização dos sonhos. Como que eles vão para a Páscoa sem os ossos do sonhador? Como que eles vão para a Páscoa sem os ossos do sonhador? Coloca lá para mim João 1, versículo 29. Existe o período interbíblico, gente, aqui entre Malaquias e o Novo Testamento. São 400 anos que Deus não fala com o povo, Rodolfo, você conhece bem a palavra. São 400 anos, Sandro, que Deus não fala com o povo. 400 anos. E Eduardo, o povo vai sair do Egito com 430 anos. O povo era sair com 400, mas Moisés, esse assunto para outra hora. Moisés atrapalha o propósito, ele mata o egípcio, ele foge. Ele atrasa 30 anos do propósito de Deus. Que quando você quer adiantar 1 ano, você atrasa 30. Isso é assunto para outra hora. Mas existe um homem, Eduardo, 400 anos que Deus não fala com o povo. E existe um homem que nasceu depois de 400 anos. Daniel, no dia seguinte, João viu, aproximando-se, disse: João nasceu 400 anos depois da profecia que Deus não fala com o povo. Verônica, nasce João. E da 401 João está crescendo, 410 João está crescendo, e ele está olhando assim, ó. Ele visitou o povo com 430. O Cordeiro Pascal vai aparecer aí daqui a pouco. E ele começa a olhar, Otton, dá 420, dá 430 anos. O João começa o ministério no deserto dizendo: ei, aproximando-se disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele está olhando para a Páscoa. Ele está olhando para a Páscoa, Luan. Por isso que ele discerne não o Jesus, o Messias, ele discerne o Cordeiro, porque só enxerga o Cordeiro aqueles que celebram a Páscoa. Os seus sonhos não vão morrer, gente. Os seus sonhos não vão morrer. Os seus sonhos não vão morrer. As suas promessas vão ser cumpridas. Josué vai pegar a caixa de ossos. Moisés vai levar a caixa de ossos. A gente sabe que Deus vai matar Moisés, vai tirar a vida de Moisés. E vamos lá em Josué 24, 32. Os ossos de José, que haviam sido trazidos do Egito pelos israelitas, foram enterrados em Siquém. Repita comigo, Siquém. No quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, para de Siquém, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Pastor Zamir, Josué ele pega a caixa de ossos na mão de Moisés. Ele vai herdar a terra prometida. A gente sabe que é ele que vai dividir as terras aos povos. Ele vai enterrar José em Siquém.
Ele vai sepultar os ossos de José ali. Ele vai pegar os ossos do sonhador, depois de José ter cumprido a promessa da pastora Denise, depois de José ter vindo para a terra prometida. Quem foi que entrou na terra prometida? Josué, Caleb, mas quem? Os ossos de José. Ah, mas só Josué e Caleb que entrou. Não. José também entrou na terra prometida. Aí, pastora Vera, Josué pega a caixa de ossos, a caixa de sonhos, a caixa do sonhador, a caixa da promessa, e vai enterrar ali, vai sepultar José ali. Chegou a hora dele sepultar José. E a gente sabe que Siquém é hebraico e Sicar é grego. É a mesma palavra, é igual mandioca e aipim. Ou macaxeira e aipim, é a mesma palavra. É o mesmo lugar, Tiago, Sicar e Siquém. Aí ele vai enterrar a caixa do sonhador lá em Siquém. Aí coloca para mim lá, Fernanda, João capítulo 4. É impossível. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que eles estavam fazendo e batizando mais que os discípulos de João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário, quando eu falar era necessário, você vai falar assim, passar na minha casa, aí você fala o seu nome. E era necessário passar na casa do Juninho, 1, 2, 3, e era necessário passar na casa, era necessário passar na tua casa. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada, quem está enterrado ali, Fabinho? Quem? Aí tem uma samaritana ali, uma mulher vivendo em pesadelos. Como pode alguém viver em pesadelo no lugar onde tem os ossos dos sonhos enterrados? Alexandre, olha só isso daqui, Alexandre. Jesus está sentado na caixa de ossos de José, na caixa dos sonhos, esperando o pesadelo chegar, dizendo: ei, como pode os seus filhos viverem em pesadelo, se aqui viveu o profeta dos sonhos? Como pode alguém na sua casa ter pesadelo? Você acha que os seus filhos vão viver uma vida de pesadelos? Fala comigo isso. Você acha que os seus filhos vão ter pesadelos numa casa onde o pai deles foi enterrado e viveu os sonhos e as promessas de Deus? Numa casa que tem legado, Thalita, de sonhos, os seus filhos não vivem pesadelo. Jesus senta na caixa da promessa ali, Humberto, e espera uma mulher chegar e passa lá. Volta ali mais um, Fernanda. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Quem está enterrado ali? José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Como alguém pode ter sede num lugar onde o sonhador está enterrado? Como alguém pode se desviar para Macumba ou para qualquer lugar? Eles podem ir para onde eles quiserem, mas eles sabem que a fonte da água é aqui.
Como que eles vão querer a partir de agora procurar qualquer lugar, procurar acender vela, se eles descobriram que a luz do mundo é Jesus? Daniel, como que ele vai querer ficar derramando farofa, se descobriu que o sacrifício foi entregue do Cordeiro, de uma vez por todas pela tua vida? Como que ele vai querer arrancar a cabeça de galinha por sangue, se o sangue do sacrifício de Jesus foi derramado pela tua vida? Porque ali está enterrado os ossos do sonhador, Brito. E numa casa onde está enterrado os ossos do sonhador, os seus filhos precisam voltar a sonhar. Os seus filhos não vão viver uma vida de pesadelo. Eu estou liberando uma palavra. Os seus filhos não vão viver em pesadelos. Os seus filhos são profetas. Os seus filhos não são de Halloween. Os seus filhos são chamados para essa hora, porque eles estão sendo criados na casa de profetas, na casa de Amitai, na casa da verdade. Eles estão aprendendo o legado que vocês estão deixando, e vocês estão morrendo dentro de casa. Ah, mas ela falou isso comigo. Não interessa o que ela falou, eu estou morto. Ah, mas ele falou, eu estou morto, porque a hora que eu morri, nasceu uma família. Na hora que eu levantei uma cruz dentro da minha cozinha, na hora que eu levantei uma cruz dentro da minha sala, na hora que eu levantei uma cruz no meu quarto, eu notei que eu estou crucificado com Cristo. A nossa meta é essa, é viver pelo legado, José. E só vive legado quem está morto. Pessoas vivas, pessoas que ainda reivindicam ainda que estão certas ou que estão erradas, pessoas ainda que ainda têm gênio, pessoas que não fala comigo dessa forma. Eu tenho algo a dizer para vocês: só deixa legado aqueles que dão a outra face. Só deixa legado, Alexandre, aqueles que caminham mais uma milha. Só deixa um legado, Rebeca, aqueles que dão a capa e, se pedir, dão até a túnica. Por quê? Porque os ossos do sonhador foram enterrados na minha casa. E os meus sonhos não são sonhos da terra. Eu não estou vivendo pelas coisas da terra. Os meus sonhos é encontrar com Ele na mesa do banquete, olhar nos olhos dele e escutar da boca dele dizendo: servo bom e fiel. E Josué vai sepultar os ossos dele ali. Agora acabou, Juninho. Ossos enterrados, próximo assunto. Ossos na terra, próximo assunto, Daniel. Mas não, Daniel, até os seus ossos enterrados eles ainda clamam, Daniel. 2 Reis capítulo 13. Versículo 21, Fernanda. Olha só, igreja, isso daqui, José, olha. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não existe morte, Aluan, aonde os ossos estão enterrados. Humberto, não existe morte na tua casa, na vida dos seus filhos, porque os seus ossos estão enterrados ali. Como que você vai pegar um filho seu pendurado em algum lugar com coisa no pescoço? Nunca vai pegar, Humberto, porque os seus filhos viram a sua própria morte naquele lugar. Como você vai ter uma casa de depressão, Tiago? Como você vai viver uma vida de depressão? Como que é síndrome do pânico? É síndrome disso? É síndrome daquilo? Como vai ter síndromes se os seus ossos estão deixando legado? E na hora que alguém pensar em morrer e cair, vão encostar nos seus ossos. E o que vai acontecer? Porque existe ressurreição para os ossos. Daniel, ainda existe vida para os ossos, filho. Mas Juninho, os ossos, eu estou nos ossos. Eu tenho algo a dizer para você. Se você está nos ossos, chegou a hora dele te usar agora, filho.
Juninho, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe da minha dificuldade, você não sabe o que eu estou sentindo. Eu tenho uma coisa para dizer para você: é dessa forma que Ele precisa de você, porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Existe vida para os ossos, Rafael. E um dia foram matar ele, Rafael. Mateus 27, Fernanda, 33. E pegaram Jesus e falaram assim: agora eu te mato. Ele foi preso, Eduardo, e disseram: Ramon, agora eu te mato. Estevão, prenderam ele, açoitaram ele e pegaram assim: agora eu te mato. Agora não tem chance para você, agora eu te levo para um lugar, Filipe, aonde você não vai conseguir mais resistir. E pegaram ele, açoitaram ele, prenderam ele e levaram ele para algum lugar, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, o lugar dos ossos. Quiseram matar ele e levaram ele para o próprio ambiente dele. O pastor Zamir, quiseram matar ele, quiseram enterrar ele, mas esqueceram que ele era semente. Quiseram matar ele, Fabinho, e levaram ele para o lugar da caveira, para o lugar dos ossos. Colocaram ele no ambiente dele, deram oportunidade dele para quê? Para os ossos reviverem mais uma vez. Tem uma palavra para dizer para vocês, igreja. Existe vida para os ossos. Existe Páscoa para os ossos. Existe legado para os ossos. Existe promessa para os ossos. Nós estamos vivendo até que seja nos ossos. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas se ainda tiver osso, ainda tem vida. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, passando por aquilo, mas eu tenho algo para dizer para você: enquanto tiver osso aí, ainda existe vida aí. Sobe aqui o louvor, por favor. Escuta essa daqui, igreja. Ezequiel 37. É impossível alguém viver com depressão, síndromes, morte na tua casa, aonde existem os ossos da ressurreição, aonde todos os dias você ensinou para eles o que era ser bom pai, o que era ser bom filho. É impossível na tua casa ter adultério, aonde ele viu um pai respeitando a esposa. É impossível ele deixar de perdoar um irmão dele, aonde ele soube que você resgatou os irmãos dele e deu um lugar para os irmãos deles morarem. O nome do filho dele, o primeiro, Gláucia, é Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer. É o filho do perdão. Não tem nada no meu coração. O que vocês fizeram comigo não tem a ver com vocês, Michael. Eu estou preparado para abraçar, eu estou preparado para beijar, eu estou preparado para chorar com vocês, porque é Cristo que vive em mim agora. O nome do meu primeiro filho é Manassés, e o segundo é Efraim. É Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Sabe o que significa isso? É que Deus vai te usar nos lugares aonde você foi ferido. Esse aqui é o 37, do 1 ao 6. Vai falar da promessa. Fica de pé, igreja, que nós vamos ler junto, para a gente celebrar a Páscoa. A Páscoa vai começar agora. É a Páscoa nos ossos. Não perde o ambiente não, não sai não, fica aqui, fica aqui. A Páscoa do 1 ao 6, Ezequiel 1 ao 6 vai falar da primeira promessa. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Os ossos estavam secos, mas os ossos não estavam quebrados.
Os ossos estavam secos, pastor Giovanni, mas os ossos não estavam quebrados. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize, porque a promessa, profetize a promessa na vida dos teus filhos. Profetize na vida dos seus filhos. A estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sai do quarto, sai do escuro. Assim diz o Senhor soberano: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. A promessa é o quê? Eu porei tendões, porque tendão fala de ligamento, fala de abraço, fala de carinho, fala de junção, fala de força. Farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Fala de cuidado. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. É a Páscoa. Então saberão que eu sou o Senhor, porque as suas promessas irão ser cumpridas. Passa agora. Agora vai começar os sonhos. Do 7 ao 9. Assim profetizei. Os sonhos começaram a se realizar na minha casa, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, enquanto eu vivia, enquanto eu me entregava, enquanto eu acreditava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Os meus filhos voltaram a se abraçar. O meu casamento começou a dar certo. Eu comecei a viver pela igreja local. Eu comecei a me entregar aos pés de Jesus. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia ainda espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito Santo. Profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o Senhor soberano: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra na minha casa, dentro dos mortos, para que os meus filhos vivam. Do 10 ao 14 é a Páscoa. Do 10 ao 14 é a Páscoa. Quando eu terminar, nós vamos aplaudir Jesus pela Páscoa. É a Páscoa nos ossos. Profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a igreja. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-nos, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o Senhor a sua casa hoje: ó meu Senhor, eu vou abrir os seus túmulos. Escute isso aqui, igreja. Eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à casa de Israel. Eu trarei vocês de volta aos pés de Jesus. Eu trarei vocês de volta à casa de vocês. Eu trarei vocês de volta à comunhão dos pais, dos filhos, do coração dos pais ao coração dos filhos, do coração dos filhos ao coração dos pais. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Agora, Fernanda, o último: porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei.
e cumprir a promessa na vida dos filhos de vocês. Vamos aplaudir Jesus pela Páscoa. Só existe Páscoa se existirem os ossos. Existem 3 medulas no teu corpo. Você tem uma medula no rins, responsável pela filtragem do teu corpo. Escuta o que eu estou falando aqui. Você tem uma medula no rins, responsável pela urina, pela filtragem da urina e pela produção da urina. Você tem outra medula no teu corpo, que é uma medula espinhal, que fica na tua espinha. Mas você tem uma terceira medula, e o nome dessa medula é medula óssea. E essa medula óssea, ela fica dentro dos teus ossos. E sabe qual é a responsabilidade da medula óssea? É produzir a Páscoa, é produzir o sangue. Os teus ossos não serão quebrados, os teus sonhos voltarão a sonhar, e a ressurreição para os ossos, porque ainda existe uma medula óssea aí dentro, pulsando, trabalhando para que o sangue de Cristo possa nos lavar e lavar cada pessoa que entra por essa casa. É sobre isso. É um legado da Páscoa nos ossos. Amém? Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. o que você fez por mim. Só existiu um homem que ficou fora da Páscoa. Existiu um homem que ficou fora da Páscoa. O nome dele é Judas. Ele não viu a Páscoa porque ele foi no caminho contrário da cruz. O problema de Judas nunca foi ele ter vendido Jesus, Eduardo. O problema foi ele, em vez de ir na direção do Calvário, na direção do Gólgota, na direção dos ossos, ele foi em direção à morte. Existe um caminho aqui hoje de morte nesse lugar. Existe um caminho de legado aqui. Eu quero chamar você para poder vir aqui na frente. Nós vamos orar pela tua vida. Você quer deixar um legado para os seus filhos, para a sua casa? Vem aqui na frente que nós vamos orar pela tua vida. Vem aqui. Não fica com vergonha de você estar aqui, estar quebrantado na presença dele. Se joga aqui na frente. Nós vamos orar pela tua vida. Eu tenho algo a dizer para você.
Algo novo vai acontecer a partir de hoje. Existe um legado de ossos aqui. Você que ainda precisa morrer um pouco mais. Existe um caminho do Calvário aqui. Só se você precisar do sangue dele. E ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor. Olhar com seus olhos. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor. Olhar com seus olhos